Nas profundezas das Escrituras, encontramos um tema que talvez evitemos, mas que precisamos enfrentar: o inferno. O que a Bíblia realmente nos revela sobre esse lugar tão temido? Em Mateus, capítulo 25, versículo 46, Jesus afirma: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." E em Lucas, capítulo 16, versículo 23, lemos a parábola do rico e Lázaro, onde o tormento é vivido em toda a sua intensidade. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Mas será que essas passagens mostram a verdadeira natureza do inferno ou apenas uma interpretação limitada do que ele realmente representa? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, lemos sobre o destino do diabo e, junto a ele, o lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Isso nos faz pensar: como essa visão do inferno pode impactar nossas vidas? E se a imagem que muitos têm do inferno for apenas uma sombra do que a Bíblia realmente quer nos ensinar? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, somos alertados: "Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo." Agora, eu te convido a refletir. O que significa viver com a consciência dessa realidade? Como isso pode moldar as escolhas que fazemos diariamente? Prepare-se, porque a verdade pode ser mais impactante do que você imagina. Vamos juntos explorar essa questão crucial e entender o que as Escrituras têm a nos ensinar sobre esse tema tão profundo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos descobrir a verdade sobre o inferno na Bíblia e como isso pode transformar a sua vida. Conceito de inferno na Bíblia. O conceito de inferno na Bíblia é um tema que nos leva a profundas reflexões. Para muitos, o inferno é visto como um lugar de sofrimento eterno, uma separação dolorosa de Deus. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus menciona um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, indicando que esse destino é reservado para aqueles que se afastam dos ensinamentos divinos. Essa imagem não é apenas uma metáfora, mas sim uma advertência poderosa sobre as consequências de rejeitar a relação com Deus. A ideia de que o inferno é um lugar de punição aparece repetidamente nas Escrituras. Não se trata apenas de dor física, mas também de uma profunda angústia espiritual. A separação de Deus, que é a fonte de toda graça e amor, é o que torna essa experiência tão devastadora. Para aqueles que acreditam, a ausência da presença divina é o que realmente caracteriza o inferno, tornando a vida após a morte um assunto sério e de grande importância. Além disso, essa visão nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos em vida. A Bíblia nos exorta a considerar o que realmente buscamos. O inferno, portanto, não é apenas um lugar, mas uma consequência que reflete a decisão de se afastar de Deus durante a vida. Interessante notar que o inferno não é apenas uma punição, mas também uma manifestação da justiça divina. Para nós, que acreditamos nas promessas de Deus, a ideia de um inferno serve como um lembrete da importância de viver em harmonia com seus princípios. Assim, o inferno pode ser visto tanto como um aviso, quanto como um chamado à verdadeira fé. Finalmente, a concepção de inferno na Bíblia é uma questão que merece nossa atenção e estudo. Não se trata apenas de temer a punição, mas de entender
que a escolha de estar com Deus é um convite à vida plena e eterna. Ao refletir sobre isso, podemos nos sentir motivados a aprofundar nossa relação espiritual e a buscar um caminho que nos aproxime do Criador. O inferno e a justiça de Deus. A conexão entre o inferno e a justiça de Deus nos leva a profundas reflexões. Em Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo nos lembra que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aqui, vemos que nossas escolhas têm consequências reais. Cada decisão que tomamos, cada ato que realizamos, molda o nosso caminho e, consequentemente, o nosso destino eterno. Pense um pouco sobre isso. A justiça divina não é arbitrária, mas fundamentada em princípios éticos e morais. Deus nos deu a liberdade de escolha, e essa liberdade nos permite optar por segui-lo ou nos afastarmos dele. Essa é a essência da nossa relação com a eternidade. O inferno, então, não é apenas um castigo, mas a manifestação da justiça de um Deus que respeita a nossa livre vontade. Mas o que significa essa justiça divina para nós, na prática? Entender que Deus avalia cada um segundo seus atos e intenções traz um senso de responsabilidade para as nossas ações cotidianas. Isso nos convida a refletir sobre como estamos vivendo e o que realmente valorizamos em nossas vidas. Somos constantemente desafiados a examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus e a considerar o impacto das nossas escolhas. A mensagem central aqui é clara. O inferno não é uma mera ameaça, mas o resultado natural de uma vida desconectada da vontade divina. É uma realidade que devemos considerar, não com medo, mas com a consciência de que a escolha é sempre nossa. Viver em conformidade com os princípios de Deus é o caminho que nos leva à vida e não à destruição. A justiça divina, portanto, se revela como uma expressão do amor de Deus por nós, oferecendo-nos a oportunidade de escolher o caminho da vida. Destruição e eternidade. Quando Jesus nos alerta em Mateus capítulo 10, versículo 28, para não temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele nos apresenta uma visão poderosa sobre a natureza da destruição. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. A destruição da alma não é apenas um fim, mas uma separação eterna de Deus. Esse é um dos aspectos mais tristes do inferno, a perda da presença divina. Viver distantes do amor e da luz de Deus é uma forma de destruição que vai além da morte física. Você já parou para pensar nisso? Nossas ações, pensamentos e emoções têm repercussões que vão além do que podemos ver. A eternidade nos chama a uma responsabilidade maior, pois as escolhas que fazemos aqui e agora ecoarão por toda a eternidade. Portanto, é fundamental que cultivemos uma vida que busque a conexão com Deus. É interessante notar que o medo da destruição pode, paradoxalmente, servir como um motivador positivo. Ao compreender as consequências de uma vida afastada de Deus, muitos de nós somos impulsionados a buscar uma transformação interior. Essa mudança pode nos levar à salvação e à libertação do destino sombrio que a Bíblia descreve. Assim, a mensagem que Jesus nos passa é clara: devemos viver com intencionalidade e propósito.
A destruição da alma não é um conceito vago, mas uma realidade que devemos considerar seriamente. A eternidade está em jogo, e nossas escolhas diárias moldam o que nos aguarda no futuro. Ao refletirmos sobre a destruição e a eternidade, somos convidados a um compromisso mais profundo com a vida que Deus nos oferece. A vida após a morte. Quando falamos sobre a vida após a morte, a Bíblia nos apresenta uma perspectiva clara e, ao mesmo tempo, profunda. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 a 15, encontramos referências ao lago de fogo, descrito como o destino final para aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta imagem pode parecer assustadora, mas é importante entender que ela representa a separação eterna de Deus, que é a verdadeira essência da punição. Não se trata apenas de um lugar físico, mas de um estado de existência sem a presença divina, que é essencial para a vida e a paz. A ideia de um julgamento final, onde cada um de nós será avaliado por suas escolhas e ações, permeia as Escrituras. Isso nos leva a refletir sobre a importância das nossas decisões diárias e suas consequências eternas. O conceito de vida após a morte. O conceito de vida após a morte nos convida a refletir sobre o que realmente valorizamos e como isso se alinha com a vontade de Deus. Pense nisso. Essa introspecção é um convite para vivermos de forma mais consciente e alinhada com os ensinamentos bíblicos. A vida após a morte não é apenas uma questão de punição, mas também de recompensa. Para aqueles que buscam e seguem a Deus, há a promessa de vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta esperança é um pilar fundamental da fé cristã, oferecendo conforto e motivação para enfrentar os desafios da vida. Você já pensou no que isso significa para você? A ideia de um reencontro com Deus e com entes queridos que partiram é algo que proporciona uma paz indescritível. Isso nos lembra que nossa jornada não termina com a morte física, mas continua em uma eterna comunhão com Deus. É interessante notar que essa visão de vida após a morte também traz um senso de responsabilidade. A maneira como vivemos pode influenciar não apenas nosso destino, mas também o dos outros. Portanto, a vida após a morte se torna um tema de reflexão constante, que exige que pensemos sobre legados, valores e a importância de propagar boas novas. Como você está vivendo a sua vida hoje? Suas ações estão alinhadas com o que você acredita ser verdade? Por fim, a mensagem da Bíblia sobre a vida após a morte é um chamado à esperança. Mesmo diante das dificuldades e incertezas da vida, a certeza de um futuro com Deus é um farol que ilumina o caminho, encorajando-nos a perseverar na fé e a buscar uma vida que reflete os princípios do amor e da justiça divina. Como essa esperança influencia suas decisões diárias? O papel de Jesus na salvação. Quando falamos sobre o papel de Jesus na salvação, a mensagem do Evangelho é clara e poderosa. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem resume o coração da fé cristã, destacando a importância da fé em Cristo como um meio de escapar da condenação. A salvação não é algo que podemos conquistar através de nossas obras. É um presente oferecido por Deus, acessível a todos que creem.
Jesus, com sua vida, morte e ressurreição, cumpriu a promessa de salvação. Ele não apenas ensinou sobre o amor e a misericórdia de Deus, mas também se tornou o sacrifício perfeito que pagou o preço por nossos pecados. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, está escrito: "E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos de todo o mundo." Esta ideia de redenção é central para entender como podemos ser libertados do inferno e receber a vida eterna. A aceitação de Jesus como Salvador transforma nossas vidas e nos dá uma nova perspectiva sobre a morte e o que vem depois. Além disso, o convite à salvação é inclusivo e abrangente. Não importa o passado de alguém, a promessa de Jesus é que todos têm a oportunidade de se reconciliar com Deus. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Isso é um alívio para muitos que carregam o peso da culpa e do arrependimento. A graça de Jesus é suficiente para cobrir todos os pecados, e a fé nele é o caminho para a restauração e a paz. É interessante refletir sobre como essa mensagem de salvação impacta a vida cotidiana dos cristãos. A certeza da salvação traz esperança e confiança, mesmo em tempos de dificuldades. Saber que a vida não termina com a morte física oferece um conforto profundo e a motivação para viver de maneira que agrade a Deus. Finalmente, o papel de Jesus na salvação não é apenas uma questão teológica, mas uma experiência vivida. Aqueles que aceitaram essa verdade frequentemente relatam transformações profundas em suas vidas, experimentando um novo propósito e uma paz que transcende a compreensão. Essa transformação é um testemunho vivo do poder do Evangelho e da importância de compartilhar essa boa nova com o mundo ao nosso redor. Reflexão final. E aí, você já parou para pensar sobre o que realmente a Bíblia diz sobre o inferno? Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus nos alerta: "Não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam, sim, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo." Isso nos leva a refletir. Estamos dando a devida atenção a essa mensagem? Em Lucas capítulo 16, versículos 23 a 24, encontramos a parábola do rico e Lázaro, onde o rico, após a morte, clama em agonia. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama." Esse texto poderoso nos faz questionar como estamos vivendo nossas vidas aqui na Terra. Você já se perguntou se suas escolhas estão alinhadas com a verdade de Deus? E não podemos esquecer de Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 a 15, que nos fala sobre o destino final da morte e do inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso nos leva a uma pergunta crucial: qual é o seu entendimento sobre a salvação? Então, antes de encerrarmos, que tal refletir sobre como essas verdades impactam seu dia a dia? O que você pode fazer hoje para se aproximar mais de Deus e da sua palavra? Fique atento, porque a jornada de conhecimento e fé não para aqui. Reflexão e ação. Antes de encerrarmos,
Que tal refletir sobre o impacto dessas verdades em sua vida? Pense sobre como as passagens bíblicas discutidas hoje podem moldar suas escolhas e ações diárias. O que você pode fazer hoje para se aproximar mais de Deus e da sua palavra? Inscreva-se no canal. Se você encontrou valor nesta reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé e compreensão das Escrituras. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Explore, mas confira também esses vídeos recomendados que vão aprofundar ainda mais sua jornada espiritual. O que nunca te contaram sobre Jesus e o Espírito Santo. Um mergulho profundo nas lições impactantes sobre Jesus e o Espírito Santo. A verdade sobre a vida após a morte na Bíblia. Descubra o que as Escrituras dizem sobre o que acontece depois da morte. A jornada de conhecimento e fé não para aqui. Continue explorando e crescendo em sua espiritualidade. Até o próximo vídeo.